Nós já avançamos bastante. Quem perdeu, você tem a oportunidade de assistir no YouTube, lá no WhatsApp da igreja tem um link. Foram matérias muito importantes. Por quê? Por que eu estou muito feliz com o Márcio, a Meia, a Fátima, a Luana, está todo mundo aqui, o Reinaldo? Porque essa matéria é uma matéria para todos. Todos vão estar envolvidos nessa matéria. Nessa matéria de evangelismo. Porque essa matéria, a Luana, o Tchê, o Tio Doni, todos vocês mesmos vão desenhar um formato para evangelismo. Todos vocês. Então, na verdade, o que a gente está aprendendo aqui é o ensino que Jesus deu. Não é um ensino voltado para a liderança da igreja, é um ensino voltado para todos. Ele fala, ele dá uma ordem para todos. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações. Então, o ide, ele é um imperativo, ele é uma ordem, uma coisa que você tem que fazer. Então, isso não tem como. Quando você diz, Deus é meu Senhor, Deus manda na minha vida, ele significa que ele é dono. Então o Márcio vai trabalhar amanhã lá na empresa, aí o Márcio pega os equipamentos e fala, Márcio, você vai fazer isso, e aquilo ali, e depois do almoço você volta e pega aquilo lá e faz isso. Aí o Márcio fala, não vou fazer nada não. Aí o Márcio fala para o patrão dele, não vou fazer. O Márcio faz assim, aí a tia Lourdinha vai lá, dá uma manhã trabalhar, aí o patrão dela fala, deixa eu ver esse documento aqui, como a senhora faz um relatório, não sei o quê, e depois da tarde a senhora faz a folha do pagamento para mim, tá? Tem que estar pronto até 6 horas. Aí, não só até 6 horas, a tia Lourdinha faz até meia-noite. Passa das 6, né? Normalmente. Por quê, né? É aquela questão do Senhor. Oi? Olha assim, né? Não devia nem ter tocado nesse assunto, né? Amanhã que é o pagamento? E aí, a gente já estava esquecendo esse pagamento de pagamento, eu vou tocar nesse assunto. Agora que eu estou acostumando já a não ver mais isso. Então essa questão do Senhor é muito legal, Rolando. Por quê? Porque eu fui num evento, né? Sexta-feira. E esse evento eu já aprendi a gostar dele, é um evento que é em Campinas. É a terceira vez que eu vou nesse tipo de evento, né? Também sabem disso. E a primeira vez que eu fui nesse evento, Sassá, eu fui muito impactado porque eu não sabia. Mas o cara que ele gerenciou nesse evento, ele é cristão. E ele faz um evento de negócios. É venda na veia. Venda. O cara dinâmico, o cara super proativo, cara de vendas, cara de negócios. E por algum momento você não faz nenhuma relação com o cristianismo, com Jesus. É negócio, você está ali, clientes, e palestra, aprendizado. E no primeiro evento, até compartilhei com vocês, eu fui muito impactado que quando ele termina o evento, ele fala por que ele faz as coisas. E aí ele fala que ele quase morreu, ele fala do milagre da vida dele. E aí eu não trouxe, eu devia ter trazido. Ainda ganhei outro ontem. Quem quiser, eu dou de presente. É um presente meu, eu só tenho um. O primeiro que falar que quer é seu, é do Sassá. Não sabe nem o que é. É um boleto. Não falou o que quer. Você é confiar. É um boleto, Sassá. Presente. Ele confia. Eu quero. Gostei. Ele me deu um livro, pai. Eu contei, aí, enfim, eu vou tentar me organizar aqui, porque é muita coisa na mente. E ele deu um livro, no primeiro encontro, ele deu um livro. E quando ele mostra o livro assim, aí ele conta a história dele, é maravilhosa, assim, é muito impactante, você vê que é Deus, ele quase morreu. E foi logo no ano que eu conheci ele, foi no ano passado. Nessa época, mais ou menos, de março para abril, ele quase morreu. Não, foi em janeiro do ano passado. E aí, ele recuperou rápido, mas ele quase, sim, não tinha mais o que fazer. Fez um procedimento lá, estourou uma artéria, entrou um líquido lá no rosto dele, que não podia entrar, e ele ficou assim, 6 dias sem dormir. Sem dormir, fazendo um procedimento, agulhar, enfim, uma longa história. E de repente ele já estava assim, né? Ele já era sexta-feira, ele já estava pensando, já estou 6 dias sem dormir, amanhece
sábado, ele já estava mais raciocinando. Ele dizia que a mente dele estava tão assim exausto, o corpo dele e tal, que para ele pegar o celular, abrir o celular, desbloquear para responder uma mensagem é um esforço assim, extremamente difícil. Porque a mente, né, você passa quem ficou aqui um dia sem dormir? Um dia inteiro, assim, uma noite inteira sem dormir, emendou. Já fiquei. Quem já ficou 2 noites sem dormir, emendou? 2 noites em seguida. Ficou 2 noites? Tá. Quem já ficou 3 noites em seguida sem dormir? Eu não conheço. 2 noites eu já até ouvi pouquíssimos casos raros. 2 noites, muito raro. O senhor não ficou nem uma noite inteira sem dormir? Dá uma puxadinha. Dá uma puxadinha. Então, e é quase assim, né? Você não existe casos. Ele ficou 6 dias, então ele falou assim, beleza, amanhã eu provavelmente vou morrer sábado, eu vou morrer domingo, ou segunda no máximo. Ele já estava convicto, porque não tinha como. E aí ele levou nos especialistas e todo médico falou, olha, o seu caso é muito grave, muito raro. E aí diz que o médico, depois que, resumindo a história, ele está vivo também até hoje, o corpo dele construiu 2 vasos, 2 artérias novas, de uma forma, né, natural. E aí tudo aquilo lá se obstruiu, circulou, e as artérias novas que ele reconstruíram, elas até eram melhor do que as antes. E o fluxo de sangue dele estava até melhor, na verdade. E o médico falou assim, né, depois disso, ele disse, eu confesso que quando, um dia antes, a gente reuniu um conselho de médicos para estudar o seu caso, que é muito raro, e a gente pegar, né, alguma forma de até usar para os outros casos, e a gente estava com os melhores especialistas da área, e um cogitou, tem que tirar o nariz dele, uma parte do rosto, tal, só tem que fazer isso, ou tratar ele, continuar tratando mais uma semana, mas ele corre o risco de sofrer uma parada cardíaca a qualquer momento, e ter um mal súbito e morrer. E o médico confessa que no final, eles não chegaram a conclusão nenhuma. Ele falou, na verdade, a gente saiu na sexta lá, sem conclusão nenhuma do seu caso. E aí, na sexta do sábado, foi o dia que ele conseguiu dormir. E aí, o médico foi examinar ele no sábado, à tarde, e começou a ver que estava tendo uma reação. No domingo, ele já estava bem melhor. E segundo o médico falou, olha, no seu caso, inexplicavelmente, você está fora de risco. Pode ir para casa. Só faz também esse cuidado. Então ele conta essa história. E aí ele fala que alguns dias antes, e a história dele é muito parecida com a minha nesse ponto. Meu pai e meu irmão vão entender isso daí muito bem. Ele era muito assim, dinâmico, muito empreendedor, fazia negócios, ia atrás, corria, não sei o que, sempre confiava na energia dele. E ele estava na maior plenidade da vida dele. E ele disse que em algum momento ele não estava bem consigo mesmo. Cara, estou bem, estou com a noiva, estou com a empresa, estou com isso, estou com aquilo. E aí ele chegou numa fase que ele estava meio assim, né, ansioso, meio, né, começando a ser depressivo. E ele tinha um funcionário, parece que o pai dele era pastor. E ele falou assim, cara, seu pai não é pastor, né? Será que eu podia bater um papo com ele? Ele falou, pode sim. Aí disse que ele foi falar com esse pastor, e isso antes de acontecer, né, esse mal com ele, alguns 15 dias antes. E ele, nessa conversa com esse pastor aconselhou ele e tal, e deu algumas orientações, alguns livros para ele ler, e ele disse, no final, posso orar por você? E orou por ele. E disse que no final da oração ele falou, deu um livro, muito bom, foi lá na prateleira. Você não quer ler esse livro? E deu. Por coincidência, é o mesmo livro que eu li quando eu me converti. Lembra quando teve na igreja, quando eu vi uma série de mensagens, de um livro de 40 dias? 40 dias com o propósito do Rick Warner, Por que Estou na Terra? É esse livro aí. Esse livro, ele ajudou, por isso que encorajo o Sassá para ele ler, tá, Sassá? É uma leitura, são 40 capítulos, e ele encoraja você ler um capítulo por dia. Eu já contei essa história aqui, eu estou repetindo porque tem gente que não viu, mas eu já contei essa história aqui.
E ele disse que ele começou a ler o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, tal, chegou no 14º capítulo. Mas isso foi antes do acidente? Antes do acidente. Essa história agora eu estou voltando. E aí disse que ele leu o capítulo 1, capítulo 2, ele leu o 14º capítulo, aconteceu o acidente, né, vascular lá, no rosto dele. Quando ele aconteceu esse acidente, ele ficou em tratamento, tal, vai para lá, vai para casa, vai dormir, e ele não leu o livro. Quando ele se recuperou, ele foi voltar a ler o livro na segunda, na terça, que ele estava fora de risco, ele abriu bem na página Forjados pela Aprovação, ou seja, amadurecidos pela aprovação, pois os nossos leves e momentâneos sofrimentos nos levam a uma glória eterna. Estava bem nesse versículo, pois os nossos leves sofrimentos, leves e momentâneos, estão nos levando a uma glória eterna, que Paulo diz em Coríntios. Diz que aí ele desabou tal, e falou, realmente Deus está comigo, Deus existe. E é onde ele falou de novo dessa história. E eu fico vendo, né, como que é a questão do senhorio de Deus, né, a questão de Deus mandar. Como que Deus ele pode estar na nossa vida em tudo. Não tem como separar. Às vezes você possa falar, poxa, eu não estava aqui na igreja ontem, não fui no clube do livro, não vim varrer a igreja. Poxa vida, né? Estou em descrédito com Deus. Mas eu estava vivendo a maior maneira possível de viver o Evangelho da igreja de Jesus. Porque quando a gente voltou no carro, eu nem teve que acontece com minha esposa, eu vim a viagem inteira evangelizando. Que vende planos de software para empresas de provedores. E ele vai numa outra igreja e tal, umas pessoas dormindo no carro, e aí eu dei aí logo que o grupo recebeu o livro, aí ele conversa com eles com o livro. Esse livro. Aí eu, o que esse livro fala? Aí, cara, você quer saber mesmo? Eu quero. É uma história. Pode falar? Pode falar. Eu falei, então, é assim, é sensado, a minha vida foi assim, isso aqui. E é assim, ó. Eu não sei das quantas, cara, o melhor, é a última estética possível de um cristão. Alargador, barbudo, as calças largas. Quem um cristão olha, pode olhar, tem aquele preconceito, né? E eu também não imaginava. E falando, e ele ouvindo, e esse livro vai falar disso, é de propósito. Ele fala, eu estou nesse momento, eu quero isso. Eu nem imaginava, estava ali do meu lado. Uma pessoa assim, extremamente fértil para pregar o Evangelho. Para isso mesmo, o caso é interessante, sabe, dando crédito para o que eu estava falando. E aí, essa conversa no carro, ele puxou a história, né? É um novo convertido, está indo numa outra igreja, e no meio da conversa ele falou um monte de coisa, me ouvindo e perguntando as coisas, perguntando. Em algum momento ele falou, você acreditou? Você que tem Jesus? Olha só, passa. Como que é a situação? Você acredita que você tem Jesus? Ele tem um monte de dúvidas básicas. Dúvida assim, como que é por exemplo, como eu devo trabalhar, como eu devo me comportar com a minha esposa. Ele é uma pessoa gente boa, assim, que não tem grandes problemas. Mas aí depois ele revelou assim, Márcio, ele falou assim, você sabia que eu nunca li a Bíblia? Aí eu fiquei assim, sabe? Não falo que eu fiquei triste. É uma convicção que na verdade a gente já sabe, né? Eu já imaginava. Mas você ouvir e pensar, e assim, e experimentar uma prova fisicamente ali na hora, que realmente a classe cristã está nesse nível, em Garça, é meio assim estranho, né? Poxa, realmente, cara, eu já sabia disso, porque eu já vi nas redes sociais, ele já vai algum tempo na igreja, eu vejo de foto assim e tal, e a situação, as pessoas estão assim, e eu tive que refazer todo esse encorajamento de falar para ele que é importante ele ler a Bíblia, vai impactar na vida dele, vai impactar no relacionamento com a esposa dele. E aí eu fui puxando trabalho, não sei das coisas, por exemplo. Eu percebo só, Márcio, porque essa questão, que eu não sei do que eu estou falando, que o Evangelho, ele é uma ordem. E se Deus ele é o nosso dono, assim como eu falei em março, se o seu patrão falar você não vai, você tem que ir. Então assim, ele não é o que você é cristão dentro da igreja, ele é uma ordem que você é cristão em todo momento. Então essa matéria, eu quero dizer, que é uma matéria de concentração, ela te estimula a você se concentrar no momento que você está atento às oportunidades, não somente num trabalho evangelístico, quando a igreja vai convidar alguns casais e vai fazer um trabalho, é todo momento, é toda hora, Deus te dando oportunidade.
Um momento. E por que você faz isso? Porque Deus, não é que Ele manda, você tem que fazer. É porque ai de mim se eu não fazer. Porque se eu não fizer, não existe a razão de eu existir. E quando Ele termina todo aquele evento grande, maravilhoso, e fala de negócios, Ele fala, eu estou fazendo isso por causa de Jesus. Por causa de Jesus. Então é possível você colocar Jesus em tudo, quer comer, quer beber, fazer tudo para a glória de Deus. Não tem como você separar. Porque se você separa, Ele fala, sal, serve para nada, para pisar. Não é porque Jesus não é ruim. Ele fala, é joio, tem que pôr no fogo e queimar, não é trigo. Não é porque Jesus é ruim, é porque o Sassá foi criado com esse propósito, glorificar a Deus. E todas as pessoas foram criadas para o propósito de glorificar a Deus. E no final da história, também ele perguntou, e o Júlio falou assim, mas como que é? Como que foi a sua história? Eu falei para ele, justamente isso, Júlio, não tem esse lance tal, assim, de um momento de emoção, mas eu lembro que quando eu fui para a igreja, a primeira vez, não, porque eu estava empolgado, ansioso, conversar com as pessoas, a segunda eu fui concentrado. Eu não lembro muito bem da pregação, eu só lembro que o pastor falou assim, você foi feito para a glória de Deus. Você foi feito para glorificar a Deus. Nesse momento, eu falo que a minha história é muito parecida com ele, eu estava na mesma fase dele, quando ele quase morreu. Eu estava na mesma fase, sabe, de fazer tudo, na melhor fase, de conquistar tudo que eu queria, tudo que eu planejei dando certo, eu ia para cá, ia para lá e fazia. Quando eu ouço que eu sou feito para a glória de Deus, eu entendo, então, tudo isso que eu estou fazendo não é para mim, não é só para eu ter um carro, ter uma casa, ter um sonho, uma coisa e tal, é algo maior que vai além. Mas esse negócio aqui é diferente, esse negócio é mais do que eu imaginava, é um negócio mais para frente. Então isso, essa visão que tem que impactar o cristão, sabe, não é porque eu faço por uma coisa, porque minha mãe fazia, ou porque eu conheço, tenho amizades há anos, ou porque eu vou ocupar um momento, ou porque, não, porque eu fui criado para isso, não tem como, fui criado para isso. Quando você vai vivendo por muitos anos, sem essa visão dentro da igreja, você vai cansando, porque não tem um propósito grande. Você vai ficando crente assim, sabe? Exausto, mais um domingo, mais uma pregação, mais um pastor, mais um. E quando você está ali na visão, você vai embora. E todo evento foi em volta disso. Todo evento. Quem lembra daquele. O Rick Chester? Já ouviu falar do Rick Chester? Rick Chester é aquele cara que viralizou na internet, que ele vendia água. Ele ficou extremamente famoso. Já viu o vídeo dele? Ele foi em vários programas e tal. Todos os programas que ele foi. Ele vendia água e a água dele era mais cara. E ele contava a história: você quer ficar rico, você vai lá, compra uma água por R$1 e vende por R$2. Aí você pega esses R$2, pega mais 2 águas de R$2 e vende por R$2. Aí você vai ter 4. Aí você pega esses R$4, compra mais 4 águas de R$4 e vende por R$2. Aí você vai ter R$8. No final do dia você vendeu 50 águas, você começou com uma água de R$1, no final do dia na Copacabana você tem a oportunidade de ter R$100. E ele começa a fazer essas contas, porque é indesculpável o ser humano não ganhar dinheiro. E a história dele, ele já entra no palco onde fala assim: Senhor Jesus Cristo tem poder, nosso Senhor, toda a glória para Ele. Eu estou aqui só por causa de Deus, a plateia lotada, porque olha, que interessante, né? E ele fala tudo isso que a gente vai falar hoje. Porque é importante você ter processo, é importante você continuar com um propósito maior. Amém? Só para a gente dar uma animada, o que vocês mais gostaram da última aula? Achei interessante o pastor, no item lá. Isso aqui não é da última hora, pode falar. Muitas pessoas não são curiosos por qualquer motivo, não é evangelismo. Ele tocou bastante no começo da matéria que começou a ministrar para nós aí. Eu achei bem interessante essa parte aí, porque realmente depois eu estava lendo essa ministração também. Eu achei muito interessante mesmo, porque realmente não por qualquer motivo, não é evangelismo. Você
unir pessoas que não sejam igual que eu estava no sentido aí de propósito. Você não unir, você fazer um evento evangelístico sem um propósito de converter essa pessoa a Cristo, é só uma atividade. Você vem aqui do. É normal, às vezes eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo, o irmão faz isso, às vezes tem aquela correria, né? Às vezes dá uma faísquinha, é normal. Mas se todo mundo estiver focado no propósito, beleza. A dúvida você está naquela correria, não sei o quê, para algo seu, para um reconhecimento seu, que você quer do seu jeito, ou porque você quer que a pessoa venha, para ela ficar próxima de você, é só uma atividade. Então é sempre essa noção. Muito bem, o que mais, gente, vocês gostaram? Isso. Isso. Que tanto o direito de todos que Deus escolheu você no bairro que você mora, para morar do lado do seu vizinho, para você evangelizar ele. Ele não colocou o Tchê na casa da Carla, ele não colocou a Rosimeire na casa da Carla para conversar com aquela vizinha, ele colocou a Carla. Do mesmo modo, ele não colocou o seu Reinaldo para morar na casa da Gabi, naquele bairro. Ele colocou a Gabi para morar na frente da casa da Cida. É a Gabi. Então, exatamente, cada um tem a sua responsabilidade. Eu fico pensando, Paulo ele fala, se eu não fizer, não é isso que eu tenho que fazer, pensar, quando eu vou fazer, não, ele fala, se eu não fizer. E de oração? O que vocês mais gostaram sobre oração? Que a gente fala um pouco. Irmão Urdinho, o que a senhora mais gostou? Você, sabe o que a Georgina está falando, pessoal? No evangelismo, eu tive um pastor Anderson. Ele falou dessa, pastor Anderson é um pastor do livro. Ele falou dessa dificuldade. Se você começar a ler as histórias de outros pastores, Spurgeon, Jonathan Edwards, John Wesley, a biografia deles eram pastores que oravam 6 horas, oravam 4 horas da manhã, oravam até 8 horas da manhã. Homens de fé, de oração, por isso que são conhecidos até hoje. Quantas horas eu oro por dia? Porque realmente tem um problema, eu vou lá e reclamo lá, Márcio, eu nem falei com Deus antes, eu vou falar com o Márcio, que não vai resolver nada perante, comparando com Deus. Eu não falo com Deus, eu não converso com Deus, não conto para Deus. E a gente, muitas vezes, a gente faz as atividades, e faz as coisas, e vai fazer a programação, e vai fazer o evangelismo, a gente não fala com Deus. E a tia Nordinha, ela falou do 1 Tessalonicenses 5,17, que é orar sem cessar. Você orou hoje? E você falou para Deus hoje, daquele nome? Deus, bom dia, Senhor Jesus. Eu gosto do jeito que meu pai vai orar, né? Meu pai sempre fala bom dia, boa tarde, boa noite para Deus. Porque tem que ser assim. Deus, eu falo todo dia bom dia para Deus. Bom dia, Deus, obrigado. Porque é uma pessoa, né? Ele sabe o momento que você está. E Deus, olha, eu já quero acordar, te abençoe, já quero colocar o nome da pessoa em suas mãos, Senhor. Tenha misericórdia, inclina-se para tal pessoa e fala o nome da pessoa. E vou colocar o nome de Deus, porque no final das contas, isso é uma dependência de Deus. A gente planta, a gente rega e Deus frutifica. O próprio apóstolo Paulo lhe diz: olá, povo de Coríntios, tal, muita alegria de falar com vocês, porém eu tenho uma coisa contra vocês. Ouvi falar entre vocês que há divisões. Então eu gostaria que vocês não tivessem divisões entre vocês, porque uns dizem que são de Paulo, outros dizem que é de Apolo. Não importa, porque todos nós somos de Cristo, porque acaso Cristo está dividido, ele vai falar nesse caneco dele. E ele fala assim, porque não importa se Paulo plantou e se Apolo regou, se Apolo plantou e Paulo regou, o que importa é que quem vai fazer o resultado é o Espírito Santo, é Jesus Cristo. E o fato é que Paulo está querendo dizer isso,
Não importa se foi lá o dia que falou e depois eu vou lá e eu vou acompanhar a pessoa. Não importa se foi a Gabi que converteu e eu fui lá e aconselhei. Não importa que essa pessoa vai ser de Jesus. E nesse sentido a gente tem que ter a igreja essa visão de dependência de Deus. A gente vai fazer atividade, a gente vai fazer um livro, a gente vai fazer um evento, mas no final das contas, quem vai dar o resultado é o Espírito Santo. Isso, inclusive, dá essa tranquilidade para você ficar tranquilo. Poxa, mas eu fiz de tudo. Poxa, eu fiz um evento, ensaiei, entreguei um convite e a pessoa não vem. Poxa, mas esse trabalho já não é mais seu. O seu trabalho é fazer um propósito, orar. E talvez, será que Deus não está querendo falar isso com a gente? Ô Carla, ora um pouquinho mais. É que eu preciso, antes dessa pessoa se converter, eu só preciso ter dependendo um pouquinho mais de mim. Eu só queria que talvez, se tivesse um pouquinho mais de relacionamento comigo, fala um pouco. Então, eu vou esperar essas atividades, essas pessoas que você está convidando, porque Deus sabe de tudo lá no futuro, se essa pessoa vai ser, se não vai ser. Mas agora é você, tá? Não é nem a pessoa. Ontem também, olha só, teve um outro palestrante. Toda palestra emitia a nossa matéria. Ele falou assim que um belo dia ele recebeu uma mensagem do grupo lá e a mãe dele contou uma história, não sei o que, olá filhos, olá pessoal, não sei o que, fui receber o exame, vários exames, fui médico e tal, e lá, e resumiu a história, eu estou com câncer. E hoje a mãe dele está bem, a mãe dele está bem, está tudo bem, certinho, passado por todas as dificuldades, graças a Deus, porque a história não é da mãe dele, mas a história é mais do pai, porque ele disse que quando ele ficou sabendo dessa notícia, ele foi na casa da mãe, ele já era casado e tal, e ele fazia assim, muito tempo, que não tinha um tempo de qualidade com a mãe, com o pai, que ele até visitava a mãe na correria, trabalho, com as quantas, e ele foi visitar esse pai e essa mãe, né, nesse dia que ele recebeu essa mensagem, e disse que ele e o irmão dele assim na casa, e o pai dele olhava para eles, né, e só chorava, né? E aí disse que ele conversando assim, ele disse, gente, pai, é um diagnóstico, não tem nada, é só um diagnóstico, é vontade de Deus, mas até então é um diagnóstico, é um diagnóstico preocupante, é um diagnóstico, tanto que a mãe dele está bem até hoje, mas disse que nesse momento, ele começou, a mãe dele fazer um tratamento, e ele ia lá no salão dele, ele levava o tratamento da mãe dele, era de horas e horas e horas, e nesse momento, o tratamento de horas e horas, o que ele fazia? Ficava com o pai dele, e ficava com o pai dele fazendo o quê? Conversando. Então você vê que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Então muitas vezes a gente só vê desgraça, mas a gente não vê a graça. Muitas vezes tem graça e a gente vê desgraça. E por isso que eu falo, o cristianismo é a melhor coisa do mundo, porque se eu morrer fisicamente, eu vou estar num lugar melhor, vou estar com Jesus. Claro, tem a saudade, a parte carnal, a gente não entende, né? Que todo relacionamento, toda necessidade nossa de um relacionamento com o pai, do filho, de uma mãe, com a esposa, ele remete à nossa necessidade de estar relacionado com Deus. Então, por isso que a gente aponta esse relacionamento com as pessoas. Agora, quando a gente tem essa visão, a gente caminha com um conforto melhor. E teve que acontecer tudo isso para ele redescobrir todo o relacionamento com o pai dele. Então, muitas vezes, a nossa história, a gente não sabe o que a gente fez ou deixou de fazer, mas às vezes Deus ele quer que você faça evangelismo, que você faça atividade, mas talvez Ele quer primeiro um relacionamento com você. Ele quer que você sente ali do lado dele, você vai dar um papo com Ele primeiro. Depois Ele vai resolver os outros problemas. Depois Ele vai tratar a mãe já está até tratada, já tem na mente de Deus, né? Pois um dia para Deus é 1000 anos, e 1000 anos para Deus é um dia. Né? Deus ele está onisciente, onipotente, ele já tem as revelações de tudo que vai acontecer. Então, ele já sabe que talvez a vida daquela pessoa que você está pensando, em algum momento já está resolvida ou não. Porém, ele às vezes quer resolver a nossa vida agora. Aquele momento, como que eu vou sentar com a Fátima? Como eu vou com a Fátima vai sentar do meu lado, e Jesus vai sentar lá. E aí, Fátima, eu tenho um papo. Aí, para esse momento acontecer, de a gente parar e conversar com Deus, às vezes Ele vai usar algumas travas no mundo para a nossa vida parar. Né? Para a gente parar de trabalhar tanto, parar de fazer tanto, parar de não ser das plantas tanto, você tem aquele momento
dependência com Deus. Então, como a gente olha, tudo isso é importante. Amém? Você orou por essa pessoa hoje? Orar é sem cessar. Espírito de oração. Ora todo dia, todo momento. Próximo, a gente falou de relacionamento. O que mais vocês gostaram disso? O que marcou? Você estava aqui, Márcio? Estava no domingo passado? Domingo passado? O que mais marcou vocês no domingo passado? A gente começou a falar disso daí. Só para a Carla se situar. Muito bem. Tem que investir em relacionamento. Como, por quê, o que mais? Mas é isso mesmo, é esse caminho. Sobre o relacionamento cessar, uma parte da noite é que Deus reserva. Verdade, porque andar de nada. Sobre a pessoa ao orar, a pessoa mais estratégia diferente. Atitudes práticas, né? Falar, Deus é amor, né? Deus é amor é atitudes práticas, o Tiago fala, né? Mostra sua fé sem obras, que eu pelas obras mostrarei a minha fé. Isso, gente, vamos participar, vamos lá. É a mais importante, porque tudo que a gente faz é para levar as pessoas ao arrependimento. Então, tudo isso que eu falei para o Júlio na estrada, na conversa e tal, é para ele em algum momento, poxa, verdade, estou arrependido de não ler a Bíblia, porque Deus gosta de ler a Bíblia. Eu vou mudar, eu vou converter. Estou indo para cá no caminho que eu não leio a Bíblia, e agora, mediante um testemunho do Wiltner e do Espírito Santo, ele vai converter. Agora eu vou por esse caminho. Agora na minha vida eu vou ter uma metodologia e em algum momento, todo dia, eu vou me reservar para ler a Bíblia. São atitudes. E isso é você poderia estar lá, cansado, não estou falando com Deus, não quero ver com você, com Deus. E você investe, você começa a querer conhecer, e agora eu conheço o Júlio. Então, por isso que ele fala, o homem sábio é forte, o homem de conhecimento consolida a força. Quais dramas das pessoas? Você conversa com essa pessoa? Sim, conforme a Tidordinha disse. Como que você vai conhecer uma pessoa, vai saber as dificuldades dela, as mazelas, se você não investe tempo na vida dessa pessoa? Você não vai lá e compra um presentinho dela. Você não ama. Aquele que não ama não está aperfeiçoado no amor. Misericórdia. Misericórdia eu quero e não holocausto. Não quero religião. Quero que você tenha um espírito religioso, ou um espírito misericordioso. É o mesmo espírito que te alcançou. O espírito de misericórdia. Olhar para o Jordano, olhar para o Wiltner, que não tinha nada de graça de Deus, fazendo um monte de coisa errada, e Jesus diz, eu vou morrer por ele, vou morrer por ti, e morre. Deus mata de misericórdia. E esse tipo de sentimento, de espírito que Deus quer que você olhe para o seu vizinho e tenha misericórdia. Ah, meu vizinho é chato, palavrão, ele está com o som lá, torando, o vizinho, os filhos dele, é umas pragas, chuta tudo no portão, vai aquele barulheiro lá no portão, meus vizinhos não sei o que, você não conhece minha mãe. Deus manda você amar, você investir. Lembra da história do pastor que todo dia tinha funcionário mal-humorado? Todo dia ele passava, levava uma batatinha lá, ela nem respondia. Aí no segundo dia ela trouxe uma bananinha para você. Aí no terceiro dia, às vezes ele nem falava nada, só deixava uma paçoquinha lá. Aí no quarto dia ele sempre passava lá na frente de uma feirinha, de uma tendinha, comprava lá umas castanhinhas, gastava 2, 3 reais, tá? Deixava na mesa de Deus para você. Aí teve uma vez lá no quinto dia, ele comprou uma coisinha lá, mais uma batata frita, trouxe para você. Ela já começou a pegar. Aí no quinto, sexto dia ela já estava conversando e perguntando dele por que ele era assim, por que ele era assado, virou o melhor amigo dele, se converteu, uma pessoa extremamente mal-humorada, chata, porque ele começou a investir, começou a relacionar, começou a quebrar, né, aquele gelo. E é justamente isso, né? Às vezes a pessoa é chata, você reage chato, né? Ah, vai, se você é isso, aí você que é isso, vai pra lá.
Você é isso, eu sou até pior, na verdade. Se você soubesse que eu sou, graças a Deus, pela misericórdia de Deus, eu tenho que melhorar. Mas você é isso. Pai, eu sou até pior. E na verdade eu era até pior. E eu tenho potencial para ser 10 vezes pior do que você está falando. Mas com a graça de Deus eu estou tentando. Então você, ele fala, olha pelos seus inimigos. E aquele que te afronta, você ama, porque dessa forma, você ajudando os seus inimigos, você arrumou um monte de brasas vivas na cabeça dele. Você quebra qualquer pessoa, né? Quando a pessoa te ataca, você ama. Não é porque você é bom ou porque você quer algo em troca, porque na verdade você tem misericórdia. Você sabe que é importantíssimo. Então, importante, está na página aí, né? Quais os dramas, dificuldades, sonhos. Foi muito o exemplo da Carla Roque, que aconteceu. Gabi, sabiamente, a Carla fica grávida, vai ter filho, e começa, a Gabi tinha acabado de ter filho, a Gabi, por graça de Deus, passou alguns probleminhas rápidos. Só estava assim, assustada, chegaram em casa, ela estava assim, passou por umas leves depressões pós-parto, mas depois melhorou. Talvez essas dificuldades, traz para uma mãe, sentir misericórdia de uma outra mãe, e isso ela começou a ajudar a Carla nos dramas, nas dificuldades, sonhos de ter uma mãe, primeira mãe, a Gabi tinha acabado de ser uma mãe, a Gabi aproveitou isso, se aproximou da Carla Roque, lembra disso? Nesse momento, é importante você estar atento. Qual é o momento que a pessoa está? Se não fosse esse momento, talvez se a Gabi tivesse perdido esse momento, a gente não sabe, mas não que a Carla não seria exposta ao arrependimento, mas talvez que essa oportunidade não seria para a Gabi, seria para uma outra pessoa. E a Gabi foi atenta, essa oportunidade vai ser minha, de investir na vida dessa minha cunhada, foi lá e aproveitou, começou a investir. É importante o homem sábio, é forte você ter essa sabedoria de ter conhecimento, para você consolidar a força, você está atento. Qual é a dificuldade do seu vizinho? Qual que é os dramas? Tem um drama, não é um problema conjugal? O que eu vou fazer? Vou ligar um grupo de casal. Eu tenho um problema financeiro? Vamos fazer uma atividade aqui na igreja. Por que não fazer aqui na igreja a gente atender a sociedade com suas dificuldades? As pessoas têm problemas financeiros, a cidade, a prefeitura está passando por um problema financeiro. Por que não melhora isso? Por que não melhora aquilo? É porque a prefeitura nunca tem dinheiro. Mas os empresários têm uma vida saudável aqui na região, não vamos dar uma educação financeira para eles à luz da Bíblia? E vamos fazer um evento aqui, extremamente evento. E no final, então, sabe por que a gente fala isso? Porque a Bíblia fala isso, a Bíblia fala isso, e Deus fala isso, e Deus fala de finanças. E Ele fala com você ser um empresário à luz da Bíblia desse jeito. Você percebe que as pessoas podem ter problema profissional, problema de várias vertentes que a Bíblia tem resposta para tudo. Então a gente tem que estar atento. Qual que é as dificuldades do bairro? A dificuldade é que as crianças estão tudo aí se perdendo no tráfico. O que você vai fazer com as crianças? A dificuldade do meu bairro é que tem muito isso, tem muito aquilo, tem muita sala, muito pouco de fundo, tem muito não sei das quantas. O que você vai fazer? Qual é a realidade da sua cidade? A realidade é que eu passo ali meia-noite, vou buscar meu marido que chegou de viagem, e quando eu passo ali no centro da cidade por rodoviária, está infestado de jovens fumando, não sei o que, se jogando, bebendo, pervertendo, aqui na sua cidade. O que você vai fazer com isso? É ficar atento aos dramas. O que você vai fazer com essa sociedade? O que você, como igreja, vai contribuir na sua sociedade local? Não no Brasil, não quem está lá em Brasília, quem está no Rio Grande do Sul, mas aqui em Garça. O que você vai fazer? Você, como igreja, vai pensar em fazer por esses dramas da juventude de Garça. Você passa no lago, não dá nem para um lago. A perversão, a briga, o som alto, tá ok. Deus colocou você para morar aqui. Como que nós vamos impactar o Evangelho na vida dessas pessoas? Para um jovem, talvez, desse tipo. Assim como uma pessoa desse tipo. Deus faz uma festa tremenda. O pecador se arrepende, o pecador não é justo. Então você está atento a isso. Perceber, a Clarice deu uma ideia. Está gravando? A Clarice deu uma ideia. Pastor, tudo bem, eu tenho. Inclusive a Clarice tinha que participar do almoço. Do intervalo. A gente dá um jeito.
depois do intervalo a ideia dela. Mas vai ter uma dificuldade com um grupo de pessoas aí já. E eu tenho condições de ajudar. E se a gente ajudar, no final dá para a gente fazer isso. Vamos fazer? Como é que a gente vai? Já está programado para a gente fazer. Então, o que você pensa? Mas eu não sei fazer nada. Não sei. Você não sabe alguma coisa. Não, é impossível. Todo mundo o cara falou isso. Sabe o que é ganhar dinheiro? Às vezes a gente pensa que ganhar dinheiro é uma coisa de um jeito, né? O que dá dinheiro? Então eu vou fazer isso. E é diferente. Ganhar dinheiro é você pegar o seu dom, que todo mundo tem um dom. Eu não consigo fazer uma coisa tão bem igual a irmã Fátima faz. Isso é fato. Ela tem alguma coisa que a Fátima faz que é bem melhor. Se eu for fazer, não vai dar certo. E assim é com todo mundo. E ganhar dinheiro é você pegar o seu dom e lapidar da melhor maneira possível, fazer tão bem possível, que também é bíblico, né? Faça tudo como para o Senhor, seja fiel no pouco que eu te colocarei muito, e não tem a ver com dinheiro, tem a ver com que você se relaciona com os seus dons e o que você tem. Consequentemente, quando você faz uma coisa bem feita e só você tem um dom, o que as pessoas falam? Pô, essa menina fala tudo. O que ele está fazendo, não importa o que for, é uma faxina. A faxina que você faz é fora da curva. E aí as pessoas querem contratar a sua faxina, querem contratar o seu artesanato, querem contratar o seu ensino, o seu trabalho. Quando você é extremamente fora da curva, você vai lapidando esse dom, todo mundo quer contratar isso daí. E aí você vai escalando, você vai colocando mais pessoas para trabalhar e treinar e fazer com o dom que você faz, e você cresce, consequentemente, muita gente quer contratar esse dom, você ganha dinheiro. Mas lapidar o que você não ganha, você tem um dom aí dentro de você. Todo mundo tem. Mas eu não trabalho, fico em casa o dia inteiro, não faço nada. O Martinho, você ficava chateado, não, de vez em quando dava risada. Vou parar então, que é só uma brincadeira. Ele faz muita coisa. Aí, Mas o que eu faço? Eu educo meu filho sabe falar inglês, Estevão sabe um monte de coisa, muito mais do que muita gente. Por quê? Eu ensino de uma mãe que decidiu fazer a maior coisa, muito mais do que uma executiva que está trabalhando em troco aí de ganhar milhares e milhares de reais, mas ela tem impactando na sociedade. Então, como que eu vou repetir isso para mães? Vamos pegar isso que eu acho que não tem valor e vamos juntar com 2, 3 mães e vamos criar alguma questão das dificuldades, que isso é, senão, a maior problema da sociedade. Eu vejo lá na empresa, pessoas que você vai fazer entrevista, começa a chorar na entrevista, porque eu tive um pai, porque isso, porque eu tive um problema. Você viu no primeiro livro, os problemas das pessoas, porque o que você criava? Uma avó, o que seu pai? Meu pai não sei o que é tudo sem problema. Então vamos falar para as mães, vamos conversar com os pais, vamos dar esse conforto e vamos ajudar. Você tem um dom aí, mesmo quando você mora em casa. Então, é se relacionar com as pessoas, é você se conhecer, é você investir. Se tirar ali R$5 para um açaí, pagar um café. Qual foi a última pessoa que você conversou nessa última semana? Qual foi o relacionamento que você fez com o seu amigo de trabalho essa semana? Aquele papo de qualidade. Aliás, você tem um nome? Aliás, você tem uma meta? A gente vai falar de meta, talvez no domingo que vem. Eu começo a pensar nisso, porque é bíblico. Paulo ele fala: eu não vivo como correndo sem meta. O apóstolo Paulo fala isso. 1 Coríntios 9:26. Você tem um nome? Se você não tem, tem. Você faz alguma coisa por esse nome? Eles só irão querer te ouvir o que você tem a dizer se perceberem que você está interessado no que ele tem por falar. Você já pagou um cafezinho para essa pessoa? E aí, você está, irmão? Fala. E aí, como que é seus sonhos? Quais são seus dramas? Aquela pessoa que está dando espaço, você não está dando espaço, você está criando situações para criar um espaço. Você está lá levando, conforme o irmão Sassadíssimo, um presentinho para essa pessoa, para quebrantar. E é bíblico isso. Quem dá presente abre caminhos, o Provérbios diz isso. É sábio o que o irmão Sassá está fazendo. É uma coisa sábia, não é uma coisa à toa. Ele está sendo sábio, está levando um presente para quebrantar corações, para criar oportunidades. É isso, meu irmão. É uma coisa
sabedoria. A gente tem essas ferramentas na mão. Por que nós não fazemos? Porque não tem dinheiro? Pega uma cartolina, pega um material aqui na igreja, cria um presente, cria uma situação, dá uma ideia. Pastor, eu não tenho dinheiro, mas vamos pegar aí, fazer um trabalho, vamos comprar Bíblias e vamos dar de presentes. E aí cada um cria um presente, uma embalagem, vamos presentear Bíblias. Vamos levar um presente, pense em você por dentro. Não é questão de dinheiro, mas é questão de pensar, de ser sábio e pensar no conhecimento e estar investindo e se interessando para as pessoas serem levadas ao arrependimento. Amém? Nós vamos fazer o seguinte: nós vamos tomar um café, mas você pode tomar seu café em espírito, em oração, pelo nome de uma pessoa. E nós vamos voltar, e vocês, e eu, e nós, todos juntos, nós vamos criar estratégia de evangelismo a partir de hoje. Nós vamos pôr a mão na massa. Tá bom? Pode tomar um café. A Bíblia ela fala de ter um plano. Então abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 4. Olha só essa história. Lá no Evangelho de João, capítulo 4. Quem quiser pode começar a ler a partir do capítulo 1 até o versículo 18. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus que batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou uma vez mais a Galileia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras de Jacó. Das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali um poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta de meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água e disse: dê-me um pouco de água. Aqui é Jesus falando, né? Dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem como os samaritanos. Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e dele receberia água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem como tirar água, e o poço é fundo. Pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der, se tomar nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede e nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse: vá e chame seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora
você vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem nesse monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os adoradores o adoram em espírito e em verdade. Disse a mulher: eu sei, mestre, eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Os discípulos voltaram da cidade. Naquele momento, os discípulos voltaram a ficar surpresos ao encontrá-los conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou o que querem saber. O que querem saber? Ou por que está conversando com ela? Então, deixando o seu comentário, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Enquanto isso, os discípulos. Aí aqui já finaliza, agora ele vai falar depois de outra história. O que vocês pegaram de pontos importantes nessa história que Jesus fez, que Jesus identificou? Como foi o comportamento de Jesus baseado no que nós já aprendemos até aqui? O que vocês pegaram aí? Sim, duas oportunidades. Como? Isso, então, ele fala no versículo 4: era necessário atravessar a província de Samaria. Então, Jesus foi para um lugar, imagina, perto do poço, cansado, com fome, ele ficou lá esperando. Então, muitas vezes, Deus ele sabia que aquela mulher, em certo tempo, iria estar naquele poço. Então, ele se planejou para estar no momento certo, na hora certa, da forma certa para conversar com a pessoa. Ele já tinha todo o assunto já preparado na mente. A pessoa vai tirar água. Como que você vai falar com uma pessoa que vai tirar água? Você vai falar de assunto relacionado àquilo. Como que você vai falar com a pessoa que você quer evangelizar? Você vai falar do que faz sentido para ela. Como que você vai evangelizar uma pessoa que está grávida, que os dramas dela é gravidez, e você vai falar de, sei lá, de problemas financeiros, ou problema conjugal, e vai falando, você pode até falar, mas o drama da pessoa ali, ela está grávida, está preocupada com o que vai ser. Então é você identificar: o problema da pessoa é sede, o problema da pessoa é tirar água. O que eu vou falar para essa pessoa baseado na necessidade que ela tem naquele momento? Deus faz uma analogia extremamente perfeita do que é a água normal da necessidade dela versus o que é a água que Deus pode prover. O que mais? Pode falar, irmão, tá? É que eu vou levantar a mão. Então vai falar. Aqui que ela experimentar água viva, é isso? Sim, exatamente. A salvação. Esse é um ponto importante.
trabalhando, as pessoas ali estão vivendo, as pessoas vão ser mães, as pessoas vão fazer algum sonho. Mas você sabia que existe algo maior do que ser mãe? Você sabia que existe algo maior do que seu sonho? Você sabia que existe algo maior do que essa água desse poço de Jacó? Porque pegando o ponto da irmã Ivone, antes, ele fala um ponto muito interessante. No versículo 6, estava ali a fonte de Jacó. Ou seja, o que eles estavam vivendo por anos e anos dentro daquele poço, por milhares e milhares de anos, era uma experiência religiosa. Claro, apontavam Jesus. Mas enquanto você não vê Jesus, enquanto você não está, quando Jesus veio e você não reconhece Ele por conta do rito, não, mas eu não vou reconhecer Jesus por conta daquele rito que nossos pais antepassados nos ensinaram, você está dentro de uma religião. Então isso é muito importante porque Jesus ele trabalha nisso, né? Porque Jesus ele sempre mostra o porquê das coisas. E Jesus ele identificou isso, né? Ele tinha um rito religioso, sendo que Jesus já estava na terra. Então agora, por eu já estou na terra, esse ato religioso não precisa mais, porque já consumou tudo isso que apontava a minha vida. Então Jacó só apontava a minha vida. Como a minha vida já está aqui, eu sou o Espírito de verdade. Então muitas vezes a gente tem que falar isso, né? Muitas vezes as pessoas elas estão presas na religiosidade, elas estão presas no rito, e você mostrar algo maior para elas, a água que vai matar a sede. Pois não, o que mais tem alguma coisa aí? Eu só queria comentar aqui nessa parte que Jesus quebra um paradigma, que quebra no 9, no versículo 9, né? Ela fala assim: como o Senhor, sendo judeu, pede água a mim, uma samaritana, quer dizer, nesse tempo aqui, os samaritanos não se davam com os judeus, né? Samaritanos e judeus não se misturavam, não se conversavam, não se entendiam. Não. Então, nesse momento assim, quando os discípulos de Jesus voltam também para perto dele, né, que eles foram comprar comida, eles veem esse paradigma sendo quebrado por Jesus, né? Porque assim, está conversando com ela. quando o assunto é Deus, não tem negro, branco, chinês, japonês, baiano, paulista. Quando o assunto é Deus, existe a raça humana. Vós sois raça eleita, nação santa, povo de propriedade sobre o de Deus. Toda pessoa nasceu para ser de Deus. Ela só precisa decidir ser de Deus. E aí o que Deus usa é nós apresentarmos o Evangelho para as pessoas. E apresentar o Espírito em verdade hoje em dia. Então muito do que eu falei do João, lá o João alargador, aquela calça larga, eu comecei a falar e falei, eu estou nesse momento. Poxa, a gente tem às vezes um prego, não sei. Então eu prego, não, eu não vou, né? Eu fico só na minha classe religiosa. Eu fico pulando entre relacionamentos que são cristãos. Não, eu converso com o vizinho que é cristão, eu só vou na casa do meu irmão que é cristão, aquele que fica fazendo piada comigo, eu não vou. E a gente não quer, né? A gente não quer se expor dentro, né? A gente não quer atravessar a Samaria, a gente não quer ficar esperando ali no sol, a pessoa vir no poço tirar. A gente quer ir nos lugares, né? Nos palácios, que era o lugar onde estou sendo bem visto, reconhecido. E Deus me fala, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Nossa, mas se eu soubesse como você publicanos e predicadores, eu vim para os doentes. Então esse cenário é muito importante, sabe? Bem, você tem que quebrar esse paradigma, né? Porque os samaritanos não conversavam com os judeus. Mas nesse momento agora não tem povo nenhum, tem um povo de Deus. Acepção de pessoas, porque Cristo não faz acepção de pessoas, o nosso Deus não faz acepção de pessoas. O mais importante, tinha mais um aqui para falar? Aqui quando ela fala que tinha como pai Jacó, né? Não tinha Jesus como Deus como pai. Religião. Porque tudo, não que Jesus não veio cumprir a lei, ele veio justamente cumprir a lei, porque a lei apontava ele. Mas quando Jesus nasce e ele vive na terra, a consumação acontece da lei. Então eu não preciso mais estar preso na lei, porque a lei apontava a Jesus. Mas um aqui, acho que era Clarice, né? Depois a gente volta.
no meu caso, inclusive, né? Eu ficava bravo, né? De aceitar Cristo. Eu já sei, já ouvi falar. É que Deus, o pastor Carlos fala muito isso, Deus ele é salvador de todos, mas ele é Senhor só daqueles que se submetem a Ele. Senhor, você salva esse todo. Então você ouvir falar. Era o que Jacó, o próprio Jó tinha, né? Eu ouvia o Senhor de falar, mas agora eu conheço o Senhor de ver o Senhor. É justamente isso. Eu sou o Cristo. E a gente mostrar, não é você ouvir falar, não é um movimento, não é uma coisa assim, é você se relacionar. A gente E assim, legal isso porque Jesus se apresentou a ela. Jesus está aqui hoje? Tá. Aonde? No meio de Em nós. algum lugar, tá? Qual lugar? Aonde? Mostra pra mim. Ali. Aonde? Está aqui, ó. Jesus está aqui, ó. Olha Jesus aqui, ó. Está dentro de você. Então nós somos, né, a imagem e semelhança de Cristo. Então eu posso apresentar Jesus? Posso, devo. Então eu sou Cristo. Agora você vai falar, eu sou Jesus, não, mas eu tenho Jesus, olha o caminho, é esse, então você apresenta Jesus. Bem, então o ponto importante, talvez, é como que a Gabi também trouxe, esse plano de Deus, como Jesus se planejou, como o que ele falou, uma coisa que fazia sentido para ela, uma dor, ele falou, chama seu marido. Ele foi lá e tocou na feridinha. Então você tem que ir, não qual é a ferida? Seu vizinho, é um problema conjugal? É um problema relacional? É um problema de depressão? O que você está fazendo com o seu irmão em depressão? Problema de depressão. Às vezes você já tem um dom, já sabe alguma coisa, você já teve alguém que passou por isso. O problema do seu vizinho é um problema financeiro, é um problema conjugal. Então o que você está ali já estudando de princípios bíblicos e de soluções bíblicas para quando ter uma oportunidade, aproveitar essa oportunidade da melhor maneira possível. Quando esse irmão, essa pessoa, esse vizinho, esse parente, esse tio vir conversar com você, qual a estratégia que você está tendo para no próximo churrasco você não ofender a pessoa e não deixar de ir, mas você amar essa pessoa com sabedoria. Está aqui um copo de cerveja. Cara, eu não vou beber cerveja, mas também não vou beber Coca-Cola também, porque a cerveja é uma Coca-Cola, o caramelo 4 lá que existe lá, que uma substância altamente viciosa, mas porque talvez eu tenha mais vício na Coca-Cola do que a própria cerveja, mas uma coisa eu bebo, tá? E não é só porque a Bíblia me dá liberdade de beber, não me dá liberdade de beber, mas talvez também se eu beber pela liberdade, que não vai fazer talvez menos mal do que a Coca-Cola, mas talvez vai fazer mal para uma pessoa que se escandaliza. Então também não é só por causa do mal em si. Aí por isso, aí a pessoa chega em casa, em vez de comprar uma Coca-Cola do litro, compra uma coquinha pequena lá. Ou não toma uma Coca-Cola do litro. É só um exemplo, gente. Mas eu falo, de trazer esse religiosismo, né? E talvez o caboclinho lá de 90 anos que foi um paeirinho, mas ama a Deus e olha e não reclama, e fala das maravilhas de Deus, e depois que ele come, ele faz um paeirinho, fuma ali, tal. Nossa, mas ele é um demônio. E talvez a gente está falando mais mal, porque não é o que entra, é o que sai da boca da gente. E aí você se prepara, você se planeja, não, ao invés de ruim, ao invés de ofender, encontra argumentar com essa pessoa, eu vou amar essa pessoa. Não, falar isso, eu vou bater um papo com você, olha só, por que eu não faço isso? Bem lembrado, por que você falou disso? Veja aqui também a falta do conhecimento que leva a pessoa, né? O próprio Filho de Deus falando com aquela mulher, e ela fala para ele, será que você é maior que o pai Jacó? Vivendo na religiosidade, né? E quem está realmente falando ali é o próprio Filho de Deus, Jesus explicando, né? A ela, que aquela água que
a grande missão nossa. É o que é uma missão nossa. É mostrar a boa notícia. Por acaso você é maior que o problema dela é o problema do seu vizinho. É o problema do seu tio, do seu irmão, da sua mãe, do seu filho. É o problema das pessoas no mundo querer ofuscar a Deus. Então ali talvez é um momento religioso que não comprometido a Jesus, mas talvez na vida do seu amigo é a televisão, é um vício, é a pornografia, é a sociedade, é a forma que a cidade está caminhando. E aí nosso papel é justamente isso. Por acaso você tem algo maior do que isso que eu tenho Cristo. Então é justamente que sempre a nossa missão é essa, é a gente apresentar Jesus Cristo, a gente trazer a boa notícia para as pessoas que estão na mesma situação dessa mulher samaritana. Estão aí ofuscadas de Deus. Então a situação dela é a situação de um monte de gente pela cidade. Mas é isso, gente. A gente ter uma ideia de a gente ter um plano. Qual que é o plano? Conforme eu estou dando exemplo da Gabi, ficou muito clássico. Se planejou, pegou os versículos de mãe e foi lá e investiu, visitou a menina, visitou a segunda menina, apontou e você está sendo. E a pessoa foi, isso faz sentido para mim. Foi apresentando, realmente foi dando uma água viva para a pessoa, foi lá, atravessou Samaria, investiu, passou um tempo, se planejou. Tudo que a Carla fez, ela me falava para mim, não, agora eu peguei os versículos da Bíblia aqui, a Bíblia eu risquei todos os versículos em uma Bíblia nova lá, tá, eu peguei para a Bíblia lá, pode pegar, fazer esse planejamento, eu vou dar um dia na cara, eu vou pegar ela, eu vou lá, e eu vou tomar um cafezinho com ela, não quero nada, vou levar a Bíblia dentro lá e vou pegar a Bíblia para ela, por isso que eu quero usar, eu não consigo marcar os versículos. Se ela falar, eu toco no assunto. Foi planejando. Como planejamento, se você não estiver disposto a atravessar Samaria para buscar as pessoas e saber os dramas dela, que o drama dela é um monte de maridos, a gente não vai levar cura para as pessoas. Então, baseado nisso, tem um plano. Programas evangelísticos são importantes para ir de contra as dores da sociedade. A igreja, muitas vezes, antes de nós apresentarmos Jesus, nós temos que entender os dramas das pessoas e apresentar água para as pessoas, para a gente mostrar, olha, essa água aqui não resolve. Existe uma água que vai resolver. Você quer essa água? Então, baseado nisso, a gente vai saber os dramas das pessoas. O drama da sociedade qual que é? Os empresários, os comerciantes têm esse problema. A educação, os comerciantes têm esse problema. Vamos resolver esse problema? Vamos vir aqui ajudar no treinamento, não sei das quantas. E no final das contas, a gente mostrar o porquê a gente faz isso. E a gente atende as dores e dá uma água viva de verdade, que vai dar continuidade. Não vou dar um treinamento financeiro para que a pessoa pague as contas dela, para que ela resolva o problema na empresa dela. E no final das contas, seja só isso. Aí ela tem que voltar no outro ano, buscar outro treinamento, ou ela tem que voltar no outro dia para buscar uma outra coisa, porque aquilo nunca vai preencher. Mas por que eu não resolvo um problema momentâneo e já apresento o problema, a solução eterna para ela? Essa é a ideia. Por isso que eu acredito que nós estamos nesse momento, que a gente fez um pouco disso no ano passado. A gente começou a fazer o clube do livro. Aí lembra que a gente trouxe pessoas aqui, problema de educação. Aí lembra do que a gente falava? Educação. Educação. Todo mundo está acostumado com educação. Pai educa, filho educado, professor educa, funcionários educam, está todo mundo em volta. Aí pega um tema que é incomum para todo mundo se sente encaixado, fala, sabe quem fala de educação? Deus. Ou você acredita em Deus ou você não acredita em Deus. Então você pode acreditar no acaso do Big Bang da teoria, ou acreditar que você foi criado em Deus. Se essa hipótese de Deus existe, que Ele criou você, não vou perguntar para Ele o que é educação, Ele traz tudo o que é de educação. Ponto. Isso é um assunto de educação. E aí, quais são as outras dores da sociedade? Quais são as dores da nossa sociedade? Garça. Quais? Márcio. Luana, quais são as dores do seu pai? Qual é o problema do seu pai? Agora, esse problema é nenhum. Então, qual que é? Falou? Não, mas um só. O quê? Pequeno? Bebedeiro. Não tem um ali
conjugais. Você percebeu? Você fica ali ouvindo assim. Porque ela. Qual que é o problema do bairro? Fofoca. Davidson, vem. E o seu, tio? Qual é o seu problema, pai do seu bairro? E o senhor, Tidão? A nossa esquina tem um pessoal de lá, parece um cultural. Porque ali para frente depois, né? Já é o próximo bairro, vai. Tá, então vamos lá. Tráfico, droga, bebedeira, conjugal, não sei o que, são problemas espirituais. No final das contas, são problemas da volta de Jesus. A bebedeira, volta de Jesus. A droga, volta de Jesus. O conjugal, volta de Jesus. E você tem a solução para isso. Você tem a ferramenta para isso. Saúde. Tem essa Muita doença, muita dengue, não funciona o posto. Aí a gente vai dar um treinamento de saúde. Está aqui dois especialistas para saúde. Na nossa igreja, gente. E a gente está tendo uma dor de saúde na cidade. Uma dor de saúde. Fala muito bem, irmão. Uma dor de saúde. Por quê? Eu não pensei nisso, meu Deus. Está aqui, ó. Eu não pensei. Deus é muito bom. Olha só o treinamento que o Tidone pode. Ele fala toda a parte dos homens. Gente, cuidado. Por que eu não pego o Tidone? Tem 50 anos na saúde. A tia Lourdinha mais 43 anos. 47 anos na saúde. Eu não pego esses dois. Por que a gente não fez isso? Não pense nisso, irmão. E dá um treinamento de protocolo histórico, como que você tem que tomar os cuidados, o que você pode evitar, que você das contas, e no final das contas você pode ficar tranquilo, não ficar ansioso, e aí você pode se cuidar, porque se você se cuidar, Deus gosta, e aí você vai ter esse resultado, e no final das contas ele fala o porquê disso. Deus gosta disso, como que tem isso na Bíblia? Onde tem isso na Bíblia, saúde? Fala para mim. Saneamento básico na Bíblia, para você não deixar a sociedade suja e não ter problema. Aonde? Isso, vai lá, você for fazer suas necessidades, sai do acampamento, vai lá fazer suas. Inclusive, eles tinham uma espada aqui, ele carrega a espada e carrega a vasinha. E quando você for fazer sua necessidade lá fora, vai fora do acampamento, abre um buraco e tampa a sua necessidade, porque eu, o Senhor, eu ando no meio do acampamento. Deus não quer andar no meio do sujeira do seu bairro. Você sabia disso? É um problema do nosso bairro, né? Esqueci de falar. Sujeira me incomoda aquela sujeira do meu bairro. Eu falo todo dia frente da minha casa, tipo, eu tiro, sou metódico, eu fico pensando assim, morando no acampamento dos judeus. Hebreu, eu quero limpar aquele bairro. Eu limpo toda vez a frente da minha casa de uma forma incisiva para ver se de alguma forma impacta. Toda hora alguém fala na frente, passa na frente da casa do meu simples, pequena, mas fala, nossa, que frente limpa, que frente, mas nunca tem uma folhinha para ver se impacta. Tá vendo que eu não varrer à frente? Ela pode te trazer um impacto na sua comunidade espiritual. Um ato de você varrer à frente da sua casa é um ato espiritual, porque você quer impactar que o seu bairro seja limpo. Mas não vai dar certo. Sou eu que falo, não importa. Não importa que não vai dar certo, quanto tempo vai demorar. Não importa. Não importa, somente o relacionamento para você conhecer. As pessoas invistam em relacionamento. Invista. Procure saber, vai lá em Samaria. Você tenta saber por quê. Você precisa de milagre, Márcio Vilas Boas. Eu vou te fazer uma pergunta. Você acredita em Deus? Você precisa de um milagre hoje para acreditar em Deus? Você precisa ver um milagre acontecer para confiar no Senhor? Tá bom. Irmão Nordinha, a senhora confia em Deus?
A senhora precisa de um milagre agora para você, para continuar confiando em Deus? Então por que nós estamos esperando milagres? Por que a gente não viveu o processo? Por que a gente não faz processo? Por que eu não faço tudo para a glória de Deus? Por que eu não faço? Eu fico esperando um milagre. Porque os judeus ficaram 40 anos andando no deserto para entrar na terra prometida. Por que a gente não sai do nosso lugar e vai no deserto, na Samaria, e faz um processo, faz um trabalho sem esperar um milagre? Porque eu não preciso mais de milagre, porque o milagre é uma coisa impactante. Jesus fez milagres para as pessoas se impactarem. Agora Jesus já se revelou, Jesus já mostrou, Ele já ressuscitou, a Bíblia já está escrita. Eu não preciso mais de milagres, eu preciso fazer, eu preciso ir, ide, vai, faça. Eu preciso me relacionar, eu preciso investir. Então eu quero que tenha uma mudança no meu bairro, eu vou varrer na frente da minha casa. Mas ninguém vai, eu vou varrer. 40 anos varrendo, até alguém falar, rapaz, eu acho que eu vou também varrer do meu lado. É o vizinho do lado vai, aí eu varro do vizinho de cima e varro do vizinho de baixo. Quando muita gente fala, eu não vou varrer. Muitas vezes quando a vizinha fala, se eu vou varrer a minha, eu falo, eu vou varrer do de cima, do de cima, do de cima, do de baixo. Quantas vezes eu paro um pouquinho aqui nesse bairro, porque aquela curva ali é suja, e Deus gosta de limpeza, saneamento, vai evitar que o mosquitinho venha ali no meu bairro, barata vai para lá, uma coisa assim, impacta no outro. E aí você vai querer melhorando, por isso que a Gabi está gastando nem não sei o quê, por quê? O sofá estava ruim, comprou um sofá novo. Aí agora parece que o tapete está ruim, tem que comprar um tapete novo. Se troca o tapete, tem que trocar agora o banheiro. Aí troca o negócio do banheiro, agora quer fazer um negócio no banheiro, ripado. Complicado, mas sabe por quê? Você mostra, você arruma uma coisa, aparece outra, você arruma uma coisa, aparece outra, uma coisa, aparece outra. E é bom, você vai à frente da sua casa, vai parecer a sujeira do outro, aí o outro vai querer correr. Então, é importante. Isso, dá um exemplo, vai lá, vou deixar vocês falarem. Cansado de ver dois vizinhos lá, que tem esse pensamento aí de ficar esperando, e não agir. Aí eu cansado de resolver aquilo lá, aí eu peguei esse dia que eu estava limpando na frente dessa casa lá e aproveitei para falar com a máquina. Eu fui lá, umas noites, quase estava com você atravessar assim nas noites, você sabe tão grande que estava virando uma passarela, uma passagem lá que passava aqui, virando da rua e passando. Aí eu peguei, fui lá e passei a máquina para eles, passei a máquina. Dei aquela limpeza, aí falei assim, agora você só faz um vaporzinho para o vizinho, né? Você só pega um saco de lixo aí, já passei a máquina, tá no jeitinho aí, só você pegar a vassoura agora e juntar, você não precisa cortar mais, você não precisa cortar mais, ele pegou. Eu já te fiz o mais difícil para ele, né? Aí, mas ele já estava lá com o saco, nesse cara, eu estava vendo passando a máquina, Você gerou uma ação. Agora, por que a gente não sai aí e está pegando os lixos na cidade? Nas praças? Eu ia falar isso agora. A Gabi fez isso. Por que não continua fazendo? Tudo bem, não estou apontando. Foi lá e encheu um saco de lixo no dia. Aí, no outro dia, a Gabi voltou lá, estava tudo sujo. Aí encheu um saco de lixo. Aí depois deu para brincar de novo. Encheu o saco. Aí eu não vou encher porque toda hora. Não, mas é todo dia, é por 3 dias, por 4 dias, por 5 dias, por 1 mês, por 2 meses, por 3 meses, por 1 ano, 40 anos andando no deserto para eu chegar na terra prometida. Não é um dia. Então, por que a gente não sai catando lixo na cidade? Então você catando lixo na cidade, melhorar as praças, fazer um trabalho de ministério de limpeza de praça, para ver se o impacto, para em algum momento eu chego em Levíticos e falo, porque na Bíblia fala disso, de higiene. Deus gosta de organização. É bíblico, isso aí você apresenta a Bíblia. Agora, por que, conforme a irmã disse, deu um ótimo exemplo, agora você deu um ótimo exemplo, eu não faço isso na igreja. Vamos fazer aqui um mutirão. Agora a gente está perdendo time, daqui a pouco vai esfriar, a gente vai perder time. Para fazer agora, chamar todo mundo que está assustado com dengue, vem dar um irmão de testemunho, peguei dengue, vem a irmã dar um testemunho para o bairro, também está com problema de saúde, vem a outra dar um testemunho, também quero falar que tem sujeito no meu bairro, aí eu venho testemunho, eu falo o que eu fiz, e aí eu impactei tudo do pai, eu falo o que eu fiz, e aí então você tem que fazer, porque a nossa cidade tem isso, não sei das contas, e no final eu apresento. Olha só, o próprio Deus fala disso.
estruturada, com recepção, com evento, com vídeo, com histórico, com dados, como alguém fez isso, um case de sucesso, melhorou, faz um negócio estruturado e no final você apresenta a água viva. Faz sentido para vocês? Por que a gente não faz não? Então, qual que é o problema? Lembra do sucesso familiar? Então vamos criar um evento. Primeiro a gente vai criar aí, sei lá, um mês. Todo sábado, às 10 horas da manhã, ou dia, não sei, a gente vai em alguma praça e vai um irmão em uma praça, dois irmãos aqui no nosso bairro. Nas praças e vamos limpar. E aí a gente faz 2 meses, faz isso no segundo sábado, terceiro sábado, qualquer outro dia. Fez uns 4, mostrou tal, aí depois a gente faz um convite em volta para convidar as pessoas para mim e vou dar um treinamento de saúde. Tem mais um exemplo aí? Não sei, qual é o problema da sociedade? Pode falar, Larissa. Beijo. Às vezes Deus não está mandando criança para ter essa visão. Nossa, eu vejo tanta criança às vezes. É mesmo assim, tia, vai impactar essa moça. Você vê como a gente às vezes vê a desgraça da graça? Ou a gente não vê graça? Porque Deus está dando a maior graça, está dando um testemunho onde não tem pessoas indo, tem poucas, às vezes poucos. Criança que não tem um pouco de criança, sempre vai criança, mas você poderia estar esperando 30, 50. Ah, mas a escola tem 200 crianças, vai só 5, 4, tá ótimo. E aí eles estão lá todo sábado, o presidente está testemunho. Então é isso. Tem mais algum problema na sociedade? De graça. E aí outro treinamento vai vir especialista, 43 anos de gestão da saúde, Maria Lourdes e Donizete, 35 anos na parte de gestão operacional e fluxo do ambiente da saúde do município de Garça. Vai dar uma olhada aí. 47 anos. Tarefa. Nós vamos, domingo que vem, com a graça de Deus, se Deus quiser, nós já temos aqui um treinamento de saúde, nós já temos um treinamento de saneamento básico, por que fazer, temos um outro treinamento contábil e finanças pessoais, parceria Clarice Aparecida e Wilger Santana. Já temos 4, 1, 2, 3. Nós vamos, domingo que vem, estruturar como recepção, como que vai ser divulgação de mídia, como que vai ser recepção envolvendo o nosso irmão, como que nós vamos estar todo mundo focado, como que vai ser, o que eu vou ter que investir, vai entrar finanças, vou ter que contratar o quê? Vou ter que contratar um mini telão e colocar aqui, fazer um negócio perfeito, não vai ser telão, vou contratar um pano para esticar, o que eu vou ter que investir, planejar, recursos, vou ter que contratar um, não, o som vai ser esse aqui mesmo, vou ter que fazer um coffee break, para quantas pessoas, qual tipo de café eu vou fazer, quem vai contribuir, a gente vai estruturar isso, tá? Qual vai ser o conteúdo? Se você faz parte do conteúdo de saúde, você vai fazer mais parte do conteúdo da saneamento básico. Se você quer contribuir, eu não quero fazer nada, eu só quero sair, quando tiver treinamento de saneamento básico, para catar as coisas na rua e tal, como que você vai contribuir, quanto que você vai estar disposto e como você vai convidar pessoas e quais pessoas você vai convidar para quais tipos de treinamento e pensar em novos treinamentos. A gente falou de 3. Quais outros que eu posso estar fazendo? Além desses, os que a gente já faz, encontro de casais, traga o seu calendário para a gente colocar a data, mas isso aqui vai demorar 2 meses. Não tem problema. Então a gente vai todo domingo estruturar isso e usar o domingo para criar programas evangelísticos. Amém? Tarefa sua é isso. E todo mundo
não, eu me encaixo naquele lá da Clarice, eu me encaixo no do Sassá, que vai coordenar o saneamento, eu me encaixo no de saúde, eu quero fazer isso, eu não sei onde eu me encaixo, vamos orar. E você pensar em algo que você possa contribuir, como a gente possa estruturar isso, e principalmente você que já tenha uma tarefa na igreja, você que cuida de recepção, você que cuida de limpeza, você que cuida do som, você que cuida de alguma coisa, como que o seu ministério vai contribuir com isso? Não, eu tenho que contratar um mini telão, eu que sou do louvor da mídia. Eu que sou do som, eu vou ter que cuidar do som, porque está dando problema para nesse dia, sei lá, estou dando exemplo. Tá bom? Uma tarefa bom na massa, a gente já vai fazendo isso. Então já traga as informações, as ideias, tudo já montado para domingo que vem. Tio Doni, agradeça para a gente, por favor.